Olá pessoal, sou o professor Marcos Alberto. Sejam bem-vindos ao PET 5, a semana 1. E o nosso objeto de estudo nessa semana é função quadrática. Então, nessa videoaula eu vou fazer alguns comentários e sugestões sobre a resolução dos exercícios. Então, vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa vamos entender o que é a função quadrática. Chama-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Qualquer função de R em R, poderia escrever isso assim, ó, função f de reais em reais, em que meu domínio é o conjunto dos números reais e meu contradomínio é o conjunto dos números reais também. Então, eu vou escrever isso como f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. O a, o b e o c são coeficientes. E esse cara aqui, esse c, eu vou chamar ele também de termo independente. Termo independente. Independente. Por que independente? Porque ele não depende do x, ok? Pode ver que não tem o x aqui com ele. E o a aqui, esse a tem que ser diferente de zero. Porque se o a fosse igual a zero, o que eu teria era o seguinte, que f de x é igual a bx mais c. E nesse caso aqui não seria uma função quadrática, seria uma função do primeiro grau, uma função afim que nós já estudamos nas aulas passadas. Então, para que seja o segundo grau, o maior expoente aqui tem que ser 2. Então, tem alguns exemplos aqui de funções quadráticas. Então, a minha função f, 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Nesse caso, o meu a é igual a 3, né? Que é quem acompanha o x ao quadrado. Meu b é igual a menos 4, que é o termo que acompanha o x. E o termo independente é igual a 1, ou seja, o meu valor de c é igual a 1. Então, nessa sequência aqui, ó, eu coloquei f de x, na outra também f de x e tal. Poderia ser qualquer nome para essa função. Tipo, poderia ser g de x, h de x, que são os nomes mais comuns. Então, no item b, o valor de a é igual a 1, que é o cara que acompanha o x ao quadrado. O valor de c é igual a menos 1. E o valor de b não tem, né? Que é aquele cara que acompanha o x, bx. Nesse caso aqui não tem, então o valor de b é igual a 0. No item c, o valor de a é igual a menos 1. Está aqui. O valor de b é 8, positivo, né? E o valor de c não tem, então o valor de c é igual a 0. No item d, o valor de a aqui, ó, minha função 4x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, o valor de a é menos 4. O valor de b não tem, então é igual a 0. E o valor de c também é igual a 0. Ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho alguns exemplos de aplicações ou situações que envolvem funções quadráticas. Então, olha só, eu tenho um goleiro chutando a bola e o movimento que essa bola vai fazer vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Concordam? Então, olha só, uma lei que define esse movimento, que mais próximo pode definir esse movimento, o movimento dessa bola, é a função quadrática. Ok? Vamos ver isso mais à frente, como que funciona, como que é o gráfico de uma função quadrática. No outro exemplo aqui, eu tenho uma antena parabólica, e como que ela funciona? A grosso modo, ela funciona o seguinte. Eu tenho aqui, ó, você pode observar que também seria uma função próxima de uma parábola, né? Tem a parabólica, então por isso parábola. Então, olha só, o que ela faz? Ela recebe os sinais vindos de todas as direções do espaço, ok? O que ela vai fazer é concentrar esses sinais de satélite no único ponto. Então, dessa forma, você obtém um sinal bacana na sua TV, ok? A grosso modo, seria assim que ela funciona. Vamos lá. Vejamos agora como construir o gráfico da função quadrática. Então, olha só, o primeiro exercício. Esboce o gráfico da função f de r em r, ou seja, meu domínio, né, é o conjunto dos números reais. Meu contradomínio é o conjunto dos números reais também. Então, essa função é dada pela lei f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, olha só, uma das maneiras de construir o gráfico é atribuindo valores. Vejamos, eu peguei aqui alguns valores para x, vou atribuir valores para x, né, que é a minha variável aqui, minha incógnita. Então, se o x é igual a menos 1, eu vou vir aqui na função, na lei que define essa função, e substituir o menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, mais 3, menos 1 ao quadrado é 1, positivo, menos 4 vezes menos 1, multiplicação dos sinais aqui, né, vai ficar positivo, então vai dar mais 4,
mais 3. Então vai ficar 1 mais 4 mais 3, que é igual a 8. Então meu primeiro par ordenado é, se o x vale menos 1, o y é igual a 8. Então eu posso vir aqui do lado, um plano cartesiano, aqui é meu y, né? E aqui é meu x, o eixo das abscissas, e o y, o eixo das ordenadas. Então posso vir aqui e já marcar o menos 1 e 8. Então tá aqui, ó. Menos 1 até encontrar o 8. Então esse aqui é meu ponto B. Então continuando, se meu x é igual a 0, eu vou ter que 0 ao quadrado, que é igual a 0, menos 4 vezes 0, que é 0, mais 3. Então isso aqui vai ser igual a 3. Então meu par ordenado é 0 e 3. Então meu x vale 0 e meu y vale 3. Então tá aqui, ó, sobre o eixo das ordenadas, o ponto 3. X, né, o ponto 0 e 3. Então agora se meu x é igual a 1, eu vou ter que 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, sempre olhando aqui para a lei, né, que define a função. Aqui mais 3, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, menos 4, mais 3 é igual a 0. Então, meu par ordenado é 1 e 0. Então, meu x vale 1, está aqui, e ordenada 0. Então, esse ponto vai ficar sobre o eixo das abscissas. Se o meu x é igual a 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2. Observa que não precisa de parênteses, né? Igual precisou aqui do menos 1, porque o menos 1 era negativo. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, mais 3. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Negativo, né? Porque tem um menos lá, menos 4. Mais 3. 4 mais 3, 7. Menos 8, menos 1. Então, meu par ordenado é 2 e menos 1. Então, meu x vale 2 e meu y vale menos 1. Então, tá aqui, meu ponto E. Só colocando que eu esqueci, né? Esse aqui era o ponto C. Esse aqui foi meu ponto D. E esse aqui é meu ponto E. Agora, se o x vale 3, eu vou ter que 3 ao quadrado menos 4 vezes 3, mais 3. 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 3, menos 12, mais 3, 3. Vou somar os positivos aqui primeiro, ó. 9 mais 3 é 12, menos 12 vai dar 0. Então, meu par ordenado é x igual a 3 e y igual a 0. Então, esse ponto F aqui, ó, sobre o eixo das abscissas. Por fim, se o x é igual a 4, eu vou ter 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 3. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4 é 16, né? Menos 16, mais 3. Menos 16, menos 16 mais 16, 0, mais 3, 3. Então, meu par ordenado é x igual a 4 e y igual a 3. Então, tá aqui, ó, x igual a 4 e meu y aqui, ó, igual a 3. Então, esse aqui é meu ponto G. Eu poderia continuar. Eu poderia atribuir outros valores, como ali no plano cartesiano tem. Se meu x valesse 5, então seria 5. Eu já marquei o ponto aqui, ó. Você pode ir ligando na malha aqui, tá bem fácil de ver. Nesse caso aqui, meu ponto H, né? Eu chamei de H, seria 5 e 8. Então seria ponto H. Ok? Então agora para você esboçar o gráfico dessa função, o que você tem que fazer é ligar os pontos. É só escolher uma cor diferente aqui, ó. Você vai ligar esses pontos. Não é tão simples usando a ferramenta que eu estou, né, para ligar esses pontos de forma correta, mas dá para você perceber que não é uma reta, como você tinha lá no gráfico da função afim, a função polinomial do primeiro grau. Então, você vai ligar esses pontos aqui. O ideal é que você ligue esses pontos sem tirar o lápis do papel. Se você estiver fazendo um caderno, sem tirar o lápis do papel. Aí você vai ter um gráfico melhor. Então, esse é o gráfico dessa função. Ok? Que mais? Quantos pontos eu devo atribuir aqui para eu construir o gráfico dessa função? Essa poderia ser uma pergunta. O que eu digo é o seguinte. Nos próximos exemplos, vamos ver uma maneira bem simples de resolver esse tipo de problema. Mas eu costumo atribuir os valores menos 1, 0, 1, 2, 3, ou até mesmo menos 2 também, de forma que eu não tenha valores muito grandes. Que se, por exemplo, se o x fosse igual a menos 2, você ia ver que o y seria igual a 15. Você pode fazer aí para conferir. Então, você teria um ponto
chamar aqui de J, que seria menos 2 e 15. E nesse gráfico aqui, nessa malha, né, para mim ficaria ruim para eu marcar o meu ponto menos 2 e 15. Porque ele ia estar bem lá em cima, né? Então, eu costumo pegar valores pequenos, para que talvez na minha função eu vou ter imagens, né? Eu vou ter valores para y pequenos também. Mas nós vamos ver outra maneira de resolver esse tipo de problema de uma maneira bem mais rápida e talvez bem mais fácil para quem entender, né? Porque a maneira mais fácil é aquela que a gente entende. Então vamos ver o próximo exemplo. Mas para isso, antes eu vou precisar definir o seguinte: o que é zero da função? Então eu quero encontrar aqueles valores que vai fazer com que a função f de x igual a x ao quadrado mais bx seja igual a zero. Então, quais valores que eu vou atribuir para x que vai fazer com que a função f de x seja igual a zero? Então, para isso, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que olhar para a função como uma equação, e você já fez isso quando você estava estudando a equação do segundo grau. Você vai olhar para ela dessa forma aqui, para a função dessa forma, e quando você encontrar as raízes, você vai chegar aqui, os valores de x que torna essa equação igual a zero é x igual a menos b mais raiz de delta, né? E x igual a menos... Opa, esqueci de dividir aqui por 2a, né? X igual a menos b raiz de delta sobre 2a. Que é o que está aqui, ó. X igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Esse b ao quadrado menos 2a, para simplificar, eu vou chamar de delta. Eu chamei o discriminante, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, nós vamos ver como encontrar os pontos mais importantes na hora de construir um gráfico, construir o gráfico da função quadrática, né? Então, olha só, aqui eu tenho o mesmo exemplo, a mesma função que eu tinha lá, só que agora eu vou desenhar o gráfico, esboçar o gráfico não mais atribuindo valores, mas encontrando alguns pontos importantes. Então, eu vou olhar para aquela função, vou descobrir quais os valores de x que vai fazer com que ela seja igual a zero. Então, bora lá. Vou olhar assim, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. Então, bora lá descobrir quais os valores vai fazer com que isso seja verdade. Então, vou identificar os valores coeficientes. O a é igual a 1, o b é menos 4, esse cara aqui, né? E o valor de c, o termo independente, é 3. Depois, eu vou encontrar o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac, exatamente igual como você fazia quando estava resolvendo a equação do segundo grau. Então, meu b é negativo, vou colocar entre parênteses aqui. E continuando, meu a é igual a 1, meu c é igual a 3. Então, o delta é menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Então, delta é igual a 4. Ou seja, minhas raízes é x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos, b é negativo, menos 4, né? Tá aqui, ó, menos 4, mais ou menos raiz de 4 dividido por 2 vezes a. O a é igual a 1. Então, x é igual a menos, está multiplicando aqui, né? Vai ficar positivo. Então, 4 mais raiz de delta, raiz de 4, né? 4, raiz de 4 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, vou ter dois valores para x. X é igual a 4 mais 2 dividido por 2. Nesse caso aqui, o x vai ser igual a 6 dividido por 2, é 3. E o outro x é igual a 4. Opa, esqueci do menos aqui, ó. 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 é 2, dividido por 2 é igual a 1. Ok? Só lembrando o seguinte, que se meu delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais. Se meu delta é igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais. Então, posso falar que, na verdade, eu tenho uma raiz real. E aqui, no caso, esqueci de falar que elas são diferentes, né? No caso de baixo, elas são iguais, então posso falar que é uma só. E se meu delta é menor que zero,
Então, olha só, se eu tenho lá a cara do delta, eu tenho que tirar a raiz do delta em algum momento. Então, se meu delta é menor que zero, então eu não vou ter nenhuma raiz, ok? Porque não existe raiz real de um número negativo. Então, por exemplo, se aqui meu delta tivesse dado menos 4, então nesse caso aqui eu não tenho raiz real. Não existe raiz real. Raiz real, ok? Então, olha só, tem outros pontos importantes também na hora de construir o gráfico. Vejamos. Lá eu tinha encontrado a raiz, encontrado x igual a 1 e x igual a 3. Então, continuando aqui, tem outro ponto importante. É interessante eu descobrir qual o ponto que o gráfico, né, vai tocar aqui, ó, no eixo das ordenadas, o eixo y, e aqui no eixo x, porque olha só, quando eu encontrei o x igual a 1, na verdade isso aqui é o ponto 1 e 0, ou seja, o gráfico vai passar aqui, ó, nesse ponto igual a 1, e esse ponto aqui é o ponto 3 e 0. Então, o gráfico eu sei que vai passar aqui nesse ponto. É interessante eu descobrir qual o local que ele vai cortar o eixo das ordenadas. Então, para isso, ele vai cortar o eixo das ordenadas quando? Quando x for igual a 0. Então, olha só, se eu calculo f de 0, olha lá para cá a minha função. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0. Eu estou olhando aqui, ó, lá em cima, o gráfico da função. Olha a função que eu estou construindo. Mais 3. Então, f de 0 é igual a 0 menos 0 mais 3. Ou seja, f de 0 é igual a 3. Só riscar aqui, igual a 3. Ou seja, eu vou ter o ponto se x é igual a 0, o y é igual a 3. Ou seja, o gráfico vai passar aqui nesse ponto, ok? Então, continuando. Só apagar aqui para a gente fazer uma outra conta, que tem outro ponto importante também, que é interessante a gente saber. Então, vamos lá descobrir quais são os mais importantes. O outro, só destacando aqui, ó, eu já tenho o ponto 1 e 0, que é importante. Eu tenho o ponto 3 e 0. Eu descobri o outro ponto também, que é 0 e 3, o ponto que o gráfico corta o eixo das ordenadas. E tem um outro ponto importante, porque olha só, se eu for desenhar o gráfico, vai ser uma coisa assim, não sei. É importante eu saber até o quanto que ele vai descer aqui, ó, ok? Então, é isso que nós vamos descobrir agora. Então, para isso, esse ponto que nós chamamos de vértice, ele é o ponto menos b sobre 2a, então meu x vale isso aqui, e o y é menos delta sobre 4a, ok? Então, o que eu vou fazer? Quanto que vale aquele ponto? X menos b sobre 2a. Vamos fazer essas contas aqui. Então, aqui seria menos, o b vale menos 4, sobre 2a, o a vale 1, menos e menos é mais, né? Multiplicando ali, sobre 2. Então, esse aqui é 2, então meu x vale 2, e meu y é menos delta sobre 4a. Só lembrando que meu delta lá era 4, então vai ficar menos 4 sobre 4 vezes 1. Então, vai ficar menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Ou seja, o vértice da minha parábola, que eu já falei para vocês que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, o vértice é 2, né? X igual a 2 e o y igual a menos 1. Ou seja, eu sei que esse gráfico vai descer aqui do x igual a 2, ó, x vértice, até o y vértice aqui, ó, y vértice, aqui, ó. Então, esse é o vértice da parábola. Então, se eu for desenhar o gráfico da função, e vocês já observaram que eu tenho dificuldade de fazer isso aqui usando essa ferramenta, você vai ligar os pontos aqui, ok? E vai ligar aqui também. Então, tá aqui o gráfico da função. Então, aqui é o gráfico da função f de x igual a menos, x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, olha só, o gráfico não ficou bonitinho também aqui. Você vai fazer bem mais bonito no seu caderno, eu estou apostando nisso, né?
Mas a gente vai ver uma outra maneira de construir esse gráfico bacana, como prometi para vocês. Vejamos isso aqui no próximo. Vamos lá definir a imagem da função quadrática. Então, olha só, aqui eu tenho o gráfico da função. Minha função, só lembrando que ela tem essa cara, né? F de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. E nós vamos encontrar a imagem dessa função. O domínio eu já sei que é o conjunto dos números reais. Eu também sei que o contradomínio é o conjunto dos números reais. Só apagar aqui. Então, e a imagem? Quem é a imagem? A imagem são aqueles valores que o y pode assumir. Se eu olhar aqui, ó, isso aqui, lembrando que isso aqui é meu vértice, o vértice 2 e menos 1. A imagem são aqueles valores que o y pode assumir, como eu falei para vocês. Então, olha só como eu estou traçando retas paralelas ao eixo x. O eixo x é esse cara aqui, né? Para horizontal, o eixo y, o vertical. Então, traçando essas retas aqui, ó. Observe que qualquer valor que eu pegar acima de menos 1, sempre eu vou encontrar o gráfico. Se eu pegar valores menores do que menos 1, ó, nunca eu vou encontrar o gráfico dessa função. Então, se eu estou procurando os valores de y que está associado a essa função, então pode dizer que a imagem é quem? A imagem é y, pertence aos reais, né? Tal que y é maior ou igual que menos 1. Uma outra maneira de escrever isso era a imagem começa em menos 1 e vai até mais infinito, ok? Então tá aqui, até mais infinito porque ó, qualquer valor acima de menos 1, vou pensar aqui, ó, acima de menos 1, o y assume qualquer um desses valores. Então, qualquer valor mais infinito, só pensar lá em mais 1000, o 1000 pertence ao conjunto imagem dessa função. Só pensar em 1 milhão, 1 milhão pertence ao conjunto imagem dessa função, ok? Então, aqui eu tenho um outro exemplo. Nesse aqui, a cara dessa função, eu vou chamar de f, mas é uma função diferente. Eu só troquei, na verdade, o valor de a. Ok? Lá, meu a era maior que zero, e eu tinha uma coisa assim, ó. O gráfico da minha função era assim, ó. Concavidade da parábola era voltada para baixo. Então, agora, eu tenho o a menor que zero. E o que eu vou ter? Eu vou ter, ó, que a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, tá aqui. Esse aqui é meu x, né? Vou colocar meu x aqui também. Então, olha só, eu quero saber a imagem dessa função. Então, quando você quer encontrar a imagem, você se pergunta o seguinte: quais os valores que y assume nessa função? Então, observe o seguinte: onde que eu tenho gráfico? Eu tenho gráfico só abaixo do 7. Então, ó, se eu pensar aqui no y, ó, o y está associado aqui, ó, a um x. Aqui, qualquer valor que eu pegar aqui embaixo, ó, eu posso ligar, traçar uma reta paralela e eu vou encontrar o gráfico. Se eu pegar o menos 1000 vai ser imagem de alguns x. Então, nesse caso, a imagem é quem? A imagem são os y pertencentes aos reais, conjunto dos números reais, tal que y é menor ou igual a 7. Ok? Então, são todos os valores abaixo do 7. Uma outra maneira de escrever é, a imagem é menos 7, ou melhor, vou colocar aqui, ó, menos infinito, né? Até o 7. Só que a única coisa que tem que corrigir, eu deixei ali errado, vou corrigir com vocês, é que esse colchete aqui tem que ser aberto, ok? Mais infinito ali, por ser menos infinito ou mais infinito, o colchete tem que ser aberto, beleza? Então, essa seria a imagem dessa função. Para finalizar, vamos resumir uma parte importante do que nós vimos. Olha só, se meu delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Se meu delta é menor que zero, nós vimos que não teremos nenhuma raiz real. E se meu delta é igual a zero, nós teremos duas raízes reais iguais.
Quando eu falo de raízes reais, é quando eu estava lá procurando as raízes, que eu tenho essa fórmula resolutiva aqui, ó, que muitos chamam de delta não, perdão, muitos chamam de fórmula de Bhaskara. Então, olha só, se o meu delta que está aqui, dentro da raiz, for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Se o delta for menor que zero, eu não vou ter raiz real. E se o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais, ok? Então, resumindo aqui nessa tabelinha, olha só, se meu A é maior que zero e meu delta é maior que zero, eu vou ter essa situação aqui, ó, esse aqui é meu eixo x. Então, vou ter uma raiz aqui e outra raiz aqui, e a concavidade da parábola vai ser nessa posição aqui, ó, ok? Se meu A for maior que zero e meu delta menor do que zero, então olha só, eu não tenho raiz real, olha, o gráfico não toca o eixo x, porque não tem raiz real. Se o delta é maior que zero e o delta é igual a zero, então o gráfico vai tocar o eixo x em apenas um ponto, uma única raiz, as raízes são iguais, ok? Por fim, se o A é menor que zero e o delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais também, que eu estou marcando aqui, ó. O gráfico corta o eixo x em dois locais, duas posições, e a disposição, né, da parábola vai ser dessa forma. Se meu delta é menor que zero, não tem raiz real, então olha só, o gráfico não toca o eixo x. E, por último, se meu A é menor que zero e meu delta é igual a zero, então o gráfico vai tocar o eixo x. Então tem apenas uma raiz. Ok? Então, espero ter ajudado vocês. Vocês podem estar enviando as dúvidas para esse e-mail ou deixar nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. Sintam-se à vontade para compartilhar com um colega que estude a mesma série que você. E o vídeo vai para isso, para ajudar vocês. Obrigado.